Que você tem estados neurológicos de bioquímica cerebral que te dão uma tremenda euforia e um êxtase. Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, mas uma coisa tecnologicamente muito mais avançada do que todas as drogas que estão no mercado. E que não tem as sequelas, não dá ressaca, não acontece nada. Será que basta então colocar a pílula na caixa d'água da cidade e o problema humano está resolvido? Eu temo que não. Eu não gostaria de viver num mundo assim. Eu acho que faz parte da melhor vida ao alcance de um ser humano o sofrimento. Uma certa depressão e inquietação, que não pode ser crônica, porque senão vira uma questão também médica. Mas se não houver esse movimento, não há grandeza, não há valor numa vida humana. O Vinícius de Moraes tem um verso que eu gosto: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Eu acho que tem que ter os dois momentos. Daniel. Dentro desse tema da felicidade, me ocorreu fazer a seguinte pergunta. Gandhi, quando conquistou a independência da Índia, perguntado sobre quando a Índia obteria o padrão de conforto do que a Inglaterra, ele respondeu que para isso a Inglaterra tinha conquistado metade do mundo e que quantos mundos teria a Índia que conquistar para obter isso. Então ele, de certa forma, sinalizou que a realização do povo indiano não estava propriamente em atingir os padrões de consumo e conforto material que os ingleses. E, portanto, a felicidade poderia não se traduzir dessa forma. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco disso, essa relação, já que ele falou dessa realidade, da vida econômica, né? Comentar um pouco disso. Eu tendo a concordar com o Gandhi. Sem dúvida. Mas quando eu vejo o que existe hoje, o que prevalece hoje, não só na Índia, mas na China, eu temo que os indianos, na sua maioria, e os chineses, na sua maioria, não concordem com o Gandhi. Porque a sociedade de consumo se impõe, não é? Aí eu não acho que é tão impositivo. Alguma coisa na psique muito profunda do ser humano atende a esse apelo e busca esse tipo de saciedade, que nunca acontece no mundo material do consumo. E eu vejo com muita preocupação a questão ambiental. A hora que cada chinês e cada indiano tiver um padrão de consumo, não precisa ser o americano, mas, sei lá, 50% do americano, nós vamos precisar de 3 ou 4 planetas Terra para atender a demanda de energia, de minerais, de alimentos. Nós vamos ter que... Isso vai ser eu acho que vai ser a grande questão do século XXI. Nós estamos chegando numa espécie de limite biológico de um tipo de vida. Se nós insistirmos por muito tempo nesse caminho, depredando, dilapidando o meio ambiente, nós podemos minar as bases da existência biológica de outras espécies e, eventualmente, do próprio ser humano, de boa parte da população humana. Eu acho que aí vai se caminhar para um impasse. A novidade boa nessa história toda é que as pesquisas sobre bem-estar subjetivo mostram que, a partir de um certo nível de renda, não há qualquer evidência de que acréscimos de renda trazem mais bem-estar subjetivo, mais felicidade. O acréscimo de felicidade, é verdade. Então, isso é uma boa notícia para quem se preocupa com o meio ambiente. Você não precisa consumir como um europeu, como um americano, para encontrar um padrão razoavelmente satisfatório de bem-estar subjetivo. A pergunta é, quais são os outros valores que vão organizar a nossa existência se nós mudarmos e sairmos desse vício do consumo, dessa corrida armamentista do consumo? Para onde é que vai a sociedade humana? O que é que vai orientar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vidas? Eu gostaria de complementar a pergunta, me perdoe. E a religião, a prática religiosa, a fé, seja cristã, enfim, como pode preencher esses valores, esse vazio existencial? Hoje existe uma espécie de religião do consumo, né? No fundo, os nossos templos são shopping centers. Perfeito. As pessoas vão ao shopping center buscando ali a sua salvação. Eu acho que não está lá. Essa salvação é muito barata. E agora, Eduardo, como reverter isso? É possível fazer um trabalho com as crianças, por exemplo, começar daí? O ideal seria reverter por meio de educação, por meio de debate, por meio de uma transformação dos valores na sociedade. Eu sou um pouco pessimista. Eu acredito que nós vamos ter um processo de aprendizado doloroso que será provocado por calamidades ambientais. Eu acho que a humanidade caminha para situações muito críticas de desastre ambiental que vão obrigar, e em alguma medida isso vai ter que ser imposto. E isso já começou? Não, eu acho que nós estamos começando a ver, mas eu acho que vai vir forte no século XXI. Não estou fazendo futurismo assim, as minhas fantasias em relação ao futuro são essas.
É na base do sofrimento que o ser humano aprende? Tem duas maneiras de se mudar. Ou antecipando um problema e descobrir uma alternativa, ou reagindo a um problema e aceitando uma alternativa. A experiência vem mostrando nessa questão ambiental, nessa questão de mudança climática, que vai ser muito difícil prevenir. O protocolo de Kyoto não é cumprido. Os países que assinaram aquele protocolo e ficaram tão bonitinhos na foto, olha que coisa genial, que generosidade, não estão cumprindo. E o protocolo em si nem era generoso, né? Já era bastante Agora querem cerceado, fazer né? com que a Índia e a China assinem um protocolo, mas também não tem como garantir que seja cumprido, e a Índia e a China resistem a qualquer tipo de pressão, Perfeito. porque até legitimamente aspiram um padrão de vida parecido com aquele que eles sempre foram ensinados a gostar, que é o padrão ocidental, e do qual eles gostam, embora o Gandhi achasse o contrário. É um pouco disso que você aborda aqui no Valor do Amanhã, Eduardo? O Valor do Amanhã trata das escolhas no tempo, mas eu não introduzi aí essa questão do meio ambiente. Eu até gostaria, se eu fosse continuar o Valor do Amanhã, e quem sabe eu faça isso em algum momento, teria um Valor do Amanhã meio ambiente. Aqui é um Valor do Amanhã na vida prática, numa ótica mais do indivíduo e do crescimento. Não é numa ótica do custo que a geração atual pode impor à geração futura, usando desastradamente os recursos naturais. Afísio. Eduardo, em torno dessa temática toda que são absolutamente perturbadoras, né, em todos os sentidos da perturbação, você como filósofo e economista sabe que um dos pontos cruciais da filosofia é perturbar o espírito, né, o espírito no sentido do intelecto. Uma perturbação muito interessante que é levantada pelo Jean-Jacques Rousseau, né, um filósofo genebrino do século XVIII, é a discussão em torno do homem civilizado. Para ele, o homem nasce bom por natureza e aquilo que ele sofre de maldade é devido à corrupção que a sociedade coloca nele, né? E ele discute, particularmente no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens e ao longo do Emílio, a questão, primeiro, desse homem civilizado, segundo, da educação do homem, da educação do ser humano, né? Então, nessa perspectiva, ele diz, coloca-se máscaras, né? A gente coloca máscaras para representar a realidade, para representar, eu não sou o que eu sou para o outro, né? Na verdade, eu sou para o outro o que eu quero que o outro veja. E eu acabo perdendo com isso a minha verdadeira autenticidade de ser, né? E como que a gente pensaria nesse mundo para felicidade? O que te perturba o espírito nessa ideia de tirarmos as máscaras e encontrarmos essa bondade natural rousseauista ou alguma outra forma de visão? Embora eu discorde do Rousseau em relação a essa condição de bondade do homem pré-civilizado, eu acho que ele tocou num ponto importante. Aliás, constitui um capítulo do livro das Citações. O capítulo é chamado A Civilização Entristece. Os avanços materiais que nós conseguimos no processo civilizatório, a expectativa de vida maior, a saúde melhor, o consumo, o padrão de vida material, ele é pago. Esses avanços têm uma contrapartida, que é a perda de uma certa espontaneidade, de uma certa afetividade, o que o Rousseau chamava o doce sentimento da existência. E, de fato, quando a gente visita o mundo pré-moderno, o que sobrou dele, você percebe uma vitalidade, uma alegria espontânea de viver, uma paixão pelo momento, pela existência, que os povos altamente civilizados perderam. Então, há algo nesse processo civilizatório que vai esgarçando uma alegria, uma felicidade, uma base quase instintiva do ser humano. Nietzsche toca muito nisso na Genealogia da Moral. A segunda dissertação da Genealogia da Moral é exatamente sobre isso. O homem civilizado se encarcerou na sua lógica, na sua representação, e depois se bate contra as grades da jaula que ele construiu para si mesmo. E isso cria a má consciência. Um país como o Brasil, eu acho que pode aprender algo importante dessa tradição filosófica, segundo a qual a civilização entristece. Porque nós não avançamos muito ainda nesse caminho. E nós preservamos, especialmente na cultura afro-indígena, elementos de cultura pré-moderna que são valiosíssimos e que podem nos diferenciar como civilização. Uma civilização que soube integrar melhor essa parte que o Rousseau idealizava um pouco, mas que tem valores inestimáveis, integrar isso um pouco melhor no mundo da tecnologia e no mundo
moderno, no mundo do mercado, no mundo da produção. Eu acho que a grande utopia brasileira é essa. O Freud falava do mal-estar na civilização. Eu acho que a utopia brasileira é a civilização sem o mal-estar. O pesadelo brasileiro é o mal-estar sem a civilização. Você não perdeu uma coisa e não chegou na outra. Mas se tudo aqui der certo, eu acho que nós podemos tentar um caminho em que a civilização não causa tanto mal-estar quanto ela causou no padrão ocidental anglo-europeu, anglo-americano. E o nosso tempo está chegando ao fim. Até queria perguntar, o que é o tempo? Como a sociedade de hoje encara isso? Eu não sei definir o tempo. Eu sei que as pessoas, me parecem, e eu também, cada vez mais ansiosas em relação à passagem do tempo. E tem um paradoxo aí. Quanto mais a gente economiza tempo e quanto mais a tecnologia nos ajuda a poupar o tempo, mais ele nos falta. Parece que quanto mais nós aceleramos o tempo de acontecimento das coisas, mais nós carecemos de tempo para fazer as coisas que a gente deseja fazer. De novo, tem alguma coisa errada nessa história. A gente anda avião a jato, usa celular, tem forno de micro-ondas. Devia estar sobrando um tempão para fazer tudo que a gente adora fazer. E cadê? As pessoas não escrevem mais carta, as pessoas estão sempre olhando para o relógio, o tempo é medido a conta-gotas. Tudo fica mesquinho na relação humana quando está todo mundo com pressa. Para a gente fechar o programa, alguma citação? Nossa, você me pegou com a citação. Eu vou dar uma de um filósofo árabe, Avicena, que me encanta. Uma pessoa caminha sem dificuldade por uma tábua estreita, enquanto acredita que ela está suspensa no solo. Mas essa pessoa vacila e afinal despenca ao se dar conta de que a tábua está suspensa sobre o abismo. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Obrigada a vocês também. Obrigado pelo convite. Obrigada a você aí de casa também por estar com a gente. A gente volta na próxima quarta-feira, logo depois da segunda edição do Jornal da Educativa. Tchau.